Eu sou o professor Fabrício, professor de História do Grupo Unificado, e hoje vim aqui te ajudar a estudar a História. É uma pergunta que a gente sempre escuta. Professor, eu não entendo História, como é que eu faço para entender História? É o que eu vou falar agora. O estudo da História, ele tem uma lógica interna como qualquer outra disciplina. E a gente tem que seguir uns passos básicos para poder formular o nosso conhecimento a respeito da matéria. O primeiro passo, que muitas vezes é um passo muito esquecido pelo aluno, é a ideia de ter um domínio cartográfico. O que é isso? É de conhecer os lugares do qual o texto vai falar. Aí tu pega uma frase, por exemplo, que diz que as rotas comerciais saíam das Índias, passando pela Pérsia, atravessando o Golfo Pérsico, entravam na Arábia, chegavam em Alexandria. De Alexandria iam a Constantinopla, de Constantinopla às cidades italianas. Se tu não conhece a cartografia, essa frase não fez sentido nenhum na tua cabeça. Isso é importante para te entender o porquê que depois os portugueses tiveram que buscar uma nova rota. Então, a importância de conhecer os lugares, de saber dos lugares que estão falando, é fundamental. Então, a primeira coisa quando tu vai estudar é ter um atlas, ter um computador do teu lado que te permite, quando tu tem uma dúvida a respeito de um lugar, procurar esse lugar e encontrar ele geograficamente na tua cabeça. Então, além do domínio espacial, que era esse, né, dos mapas que eu falava agora há pouco, é necessário também ter um domínio temporal. Entender o que veio antes e o que veio depois. Isso é fundamental para organizar a nossa ideia dentro de uma linha do tempo. Eu sei que tu está pensando agora, linha do tempo? Mas a linha do tempo é fundamental porque ela te ajuda a organizar os pensamentos. Entender, isso é do início da Idade Média, isso é do meio da Idade Média, isso é do final da Idade Média. O que está acontecendo ao mesmo tempo que está acontecendo lá na Europa? O que está acontecendo em outro lugar? Essa organização temporal, ela se faz extremamente necessária. Junto com aquela organização do espaço, com o conhecimento dos lugares, tu passa a ter uma base muito sólida para construir o resto do teu conhecimento. Ou seja, entender onde ocorreu e entender quando ocorreu. Ah, mas eu preciso saber data? Não, tu não precisa saber data exatamente o ano que ocorreu, mas tu precisa saber que uma coisa veio antes da outra. Tu não tem como entender a Segunda Guerra Mundial se tu não souber que o nazismo veio antes, se tu não souber que antes do nazismo veio a Primeira Guerra. E isso são coisas que vão se encadeando e formando essa lógica que a gente chama de história. O nosso terceiro passo é que nem remédio. Todo dia tu vai ter que fazer. Toda vez que tu sai de uma aula de história, tu tem que ir para casa, quando tu vai estudar, e vai ler o texto da aula que acabou agora. Vai retomar aquilo que o professor falou, para construir bem aquilo, ligando aquilo que o professor falou na aula com aquilo que tu está lendo ali. Aí tu vai fazer essa leitura, mas não passar o olho por cima. Tu tem que fazer uma leitura crítica. Tu tem que ler aquilo ali e montar um esquema para ti daquele texto que tu está lendo, organizar, e esse fato levou para esse fato, que levou para o outro fato, e dessa forma montar um mapa de conceitos que te ajude a entender aquilo que tu leu. Porque passar o olho, ler é uma coisa, entender é outra, e eu preciso que tu entenda. Entenda a partir da aula com aqueles aspectos, então, acrescidos que estão no livro do curso que tu está lendo aí. Se tu já fez o passo número 1, que é ter noção espacial, o passo número 2, que é organizar os fatos numa linha do tempo, e está fazendo toda a aula uma organização a partir da aula, uma leitura posterior e um organograma daquelas ideias trabalhadas, bom, agora é a hora da gente lembrar do quarto e talvez o mais definitivo dos passos. A gente tem que lembrar que a gente não está estudando história por bel prazer. A gente está estudando história porque a gente tem uma prova para fazer. E se a gente tem uma prova para fazer, nós temos que exercitar esse conhecimento adquirido. Por isso, fazer exercício é algo extremamente fundamental. É muito importante fazer exercício. A gente às vezes faz muito exercício de matemática, de química, de física, porque a gente sempre fez exercício disso. E esquece que as humanas também precisam de exercício porque nós temos que fazer uma prova com as mesmas 25 questões. Então tu tem que olhar as questões, fazer as questões que estão no livro, tirar tuas dúvidas. Livro de quem passa é aquele livro que está assinalado, que está marcado nas questões e comentado ao lado. Aquilo que tu não sabe, tu olha, tu procura o significado, tu escreve do lado.
Porque quando eu olho um livro desse, eu sei que esse cara está buscando entender e não apenas ler aquilo que está ali, e sim entender o significado de cada uma daquelas palavras, porque pode não ser a resposta dessa questão, mas ela pode aparecer numa outra questão. E se tu já pesquisou o significado daquilo ali, quando ela aparecer de novo, tu vai saber. Eu acho que seguindo esses 4 passos, a alfabetização espacial, que é a noção do mapa, a temporalidade, que é a linha do tempo, as leituras diárias e muito exercício, o teu resultado vai ser fantástico no Enem e no vestibular. Um abraço, até a próxima.